Bom dia mais uma vez. Continuar a nossa série, né, sobre salmos. Na verdade não é uma série, é uma ideia, né, para poder trazer a palavra aos sábados pela manhã. E essa manhã a gente vai conversar um pouquinho do Salmo 40, o salmo predileto, é o meu salmo predileto. Ele eu confiei muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Na verdade, venho confiando ainda, né. E aí eu pergunto para vocês, quantos eram problemas graves? É relativo perguntar problema grave. O que é grave para mim, talvez não seja para você. O que é grave para você, talvez não seja grave para mim. Só sei que problema é problema. E nesse mundo nós vamos carregar até que Cristo volte. Vai com Deus, minha amiga. Vamos orar. Nós vamos orar aqui por você. Bom, problema tem, e acontecem o tudo. E às vezes a gente fica um pouco desnorteado, né? Quando o problema vem, e a gente não sabe para onde ir, tanto na verdade, a gente tenta resolver com as nossas próprias forças, nosso próprio discernimento, e às vezes acaba atrapalhando, potencializando o problema. E só depois de tudo isso, tentar, tentar, a gente tentar, a gente fica solucionador do problema. Essa é a natureza, né? Mas aqui o cântico de Davi, o salmo de Davi, né, nos ensina como depositar fé esse que é o solucionador de. Abra sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1. Se você não está com a Bíblia, pegue e acesse. Eu também vai projetar, vai ler bastante. Eu poderia, nesse momento aqui, tentar explicar um pouquinho, né, pelo menos 1% da minha capacidade mental, explicar um pouquinho todo o Salmo 40. A gente não tem tempo para isso. Então eu vou tentar pegar alguns versículos para que a gente possa sair daqui alimentado. Vamos fazer um paralelo, né, do contexto bíblico, que eu gosto muito, tendi a gostar muito do contexto bíblico, paralelo com outros pontos da Bíblia, que a Bíblia se autoexplica. Tem dificuldade de entender isso, nós vamos essa manhã conseguir. Salmo 40 diz assim: "Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro." Outras versões, esperei paciente, estou perante mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Presta atenção. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. 4. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira, aqueles que gostam de mim. São muitas, é que interessante, são muitas, Senhor, meu Deus, olha a ênfase, muitas, Senhor, Senhor, meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, as maravilhas que tem operados,
também teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que pode contar. Vamos parar por aqui porque a gente não tem tempo para falar, mas eu queria destacar esses primeiros versículos. O Salmo 40, primeiramente, é um salmo declarativo, né? Declara, está cantando, salmo de cântico, né? Onde Davi coloca como exemplo as suas dificuldades. Irei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou perante mim e ouviu o meu clamor. Ele está passando por dificuldade. Ele está passando por problemas. E aonde a gente identifica esses problemas? Versículo 2. Tirou-me de um poço. Olha a primeira parte do versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição e um tremendal de lama. Você já viu aquele ditado? Tirou de um lago horrível. Tirou de um pântano. Meus pés estavam travados e eu não conseguia. Eu estava e não conseguia olhar para frente e ver sair. Ele não conseguia sair da lama. Não é isso que está escrito? Um tremendal de lama, um poço de perdição, um lago horrível. Só que o versículo 1, a gente... O hebraico traduzido por esperei com paciência seria literalmente o esperei esperando. Ou seja, a ênfase nessa frase é que Davi deposita a sua fé, depositando tudo. Não consigo sair. Então, Senhor, me esperei com paciência, Senhor. Postei a minha fé em Ti. Só que o interessante, Davi está tendo, não é só uma via de mão única. Porque quando Davi deposita a sua fé, a sua esperança, o seu esperar no Senhor, acontece? Perante a mim. Deus, ele não está parado. Deus, ele não está só ali. Deus se inclina perante. Deus sempre está à nossa busca, nossa procura. Ele não está com o ouvido, não fica ereto, está com o ouvido dele esperando chegar nossos clamores. E se inclina perante nós. Se aproxima para ouvir o nosso clamor. Aí sabe o que acontece quando você deposita a sua fé? Para que Deus te tire do mar, poço de lama? A segunda parte do versículo. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Te tira da lama. Onde o problema já não existe. Ou melhor, o problema existe, mas ele traz a solução. E naturalmente, olha que vai começando a atuar. Versículo 3. Deus, o Espírito Santo, né? E me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, quando as coisas começam a melhorar naturalmente, depois de você depositar a sua fé no Senhor, o que acontece? O cântico vem aos seus lábios, aos nossos lábios. Realmente, alta ao Senhor.
Você confiou o seu problema nele, ele resolveu. Mas o interessante disso daí, Glaucio, é que você escolhe ser grato ou não. Mas diz aqui que Deus colocou os meus lábios um. Quando você começa a andar lado a lado com o Senhor, naturalmente, por de gratidão, hino de gratidão vem a nós, aos nossos pensamentos. Quantas foram as vezes que você passou por problemas? Todo mundo aqui disse que tem problemas, já passou por problemas, e graves. Quantas foram as vezes que você passou por problemas, Deus consertou esse problema para você, você naturalmente glorificou ao Senhor. Você pode ter glorificado Ele de diversas maneiras, meio de oração, por em si, meio de uma palavra. Mas naturalmente, quando a gente anda, Deus, deposita nossa confiança nele, ele põe esse cântico em nossos lábios. E continua no versículo 4. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoadores de mentira. Não pende para, não tem tendência para o mal. Você confia no Senhor, você não tem tendência a agradar Satanás, a viver, né, com a mentira. Você confia no Senhor, naturalmente a idolatria vai embora. São muitas, Senhor, Deus meu, no versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Não é somente com as suas obras que Deus se volta para quem tem fé, mas também com os seus pensamentos. Deus pensa em nós. Mais uma vez, a Bíblia, a palavra do Senhor, se auto-explicando. Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou perante a mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou perante a mim. Quando você se inclina perante alguém, quando você dá ouvidos a alguém, você também pensa nesse alguém. Ela é importante para você. Não é qualquer um. O versículo 5 diz isso. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios, também os teus pensamentos sobre mim. Deus pensa. Criador dos céus e da terra, todo o universo pensa em você. Deus pensa em nós. E mediante a todo esse contexto em que Davi está passando, a lama, do tremendal de lama, fundo do poço, quantas vezes nós estamos nesse lugar em que Davi se encontra, achando que não há saída, que ninguém está pensando em você, que ninguém está do seu lado, que ninguém lembra de você. Uma coisa para dizer. Perante a ti. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. A gente não tem tempo, como eu falei, para citar cada versículo, tentar esmiuçar ele. Eu queria pular para o último versículo 40. Para a gente fazer um bom paralelo com uma pessoa importante da Bíblia.
No versículo 17, Davi termina o Salmo 40, cântico, dessa maneira: Eu sou humilde, eu sou pobre. Na verdade, eu sou humilde. A mesma coisa, mesma sinônimo de pobre. Eu sou pobre e necessitado. Porém, Senhor, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, meu libertador. Não detenhas, ó meu Deus. Sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor. Como é que a gente consegue entender o pobre e necessitado nesse contexto? Pobre, duas maneiras de você ficar. Pobre de dinheiro, verdade, né? Mas também o pobre, o humilde de espírito. E como é que você reconhece que você é pobre de espírito? Como é que você reconhece que você é humilde de espírito? Você já orou 5 minutos? Você já prometeu para Deus que nunca mais iria cometer aquele pecado? Você reconhece todas essas ações? Bom passo para você reconhecer a sua pobreza de espírito. Só que aí abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Uma pessoa, Bíblia, sei vocês, mas eu acho ela muito importante, nos ajuda a entender um pouquinho isso. Mateus capítulo 5. Essa pessoa, eu acho bem importante para o livro sagrado, chama Jesus. Muito. Ele é o centro do livro. E Jesus estava no início do seu ministério aqui nesse momento. Tinha saído da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, todos os seus ensinamentos que assim tivera por onde ele morou, com seus pais, com seus familiares, e ele tinha passado pelo deserto, e aqui está o Sermão na Montanha. E no capítulo 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Uma multidão, muita gente. Os discípulos mais próximos, e Jesus ensinou assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é. Então, o Salmo 40, versículo 17, ele forma um paralelo com Mateus capítulo 5, versículo 3, no qual, se você reconhece a sua pobreza de espírito, você tem como promessa o reino dos céus. Mas como é que a gente entende essa necessidade de não ser arrogante, para poder ter como herança o reino dos céus? Como a gente entende isso? Eu vou tentar explicar da seguinte maneira: Esperei confiantemente pelo Senhor, e se inclinou perante a mim e ouviu o meu pedido de socorro. Não sou eu que vou resolver a minha pobreza de espírito. A pobreza de espírito é um reconhecimento que eu posso fazer perante a minha vida, para que eu deposite a minha fé. Como foi falado aqui, esperei, depositei a minha fé no Senhor. Ele vai me tirar do mar de lama e vai me colocar numa rocha. Final de tudo, eu terei a herança do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, herdarão o reino. Aí Jesus continua falando assim no versículo 4, Mateus 5.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, sabe? É um processo. Essa é a sua pobreza de espírito, que você não pode, que você não conhece. E quando você reconhece a sua pobreza de espírito, naturalmente chora. Porque você reconhece seus problemas, consegue visualizar o problema do outro. Quando a gente olha o problema do próximo, quando a gente olha o problema, sentimento de choro, não é só chorar, as lágrimas, sentimento de querer fazer algo, traz choro, mas tem de bom ânimo, porque nós seremos felizes são os que choram, porque serão consolados. Aí Jesus continua: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E a gente não tem mais tempo, mas eu queria explicar uma última esse versículo, fazendo um paralelo com os Salmos. A primeira pergunta que eu fiz aqui foi: quantos aqui têm problema? Ou já tiveram problemas graves? Todos responderam: sim, já tive problemas. É grave para você, talvez não seja grave para mim, grave para você. Mas todos nós temos problemas e o problema bate a porta. E eu passei muito tempo da minha vida, mas muito tempo da minha vida, olhando esse Salmo 40 de uma maneira. Hoje eu já 40. Eu já passei por algumas dificuldades na minha vida. Uma delas é tenho 5% de visão do olho esquerdo. Quase ninguém sabe disso porque eu uso uma lente. Eu não com essa lente. Mas sem ela eu não enxergo quase nada. Uma vez eu precisei, eh, da primeira vez que eu precisei comprar essa lente, cara, tem um valor bem alto. Ainda mais para a duração dela. Ela dura no máximo 2 anos. E na primeira vez que nós compramos essa lente, uma vaquinha, minha família ajudou. E ainda assim faltava uma quantia para eu comprar. A lente custa R$ 5.000. Faltava R$ 1.500. Caro mesmo. Faltava 1.500. E eu já tinha orado tudo aquilo que eu achava que eu tinha que orar. Eu já tinha clamado ao Senhor pelo Salmo 40, que é o meu salmo predileto, tudo aquilo que eu achava que eu já tinha que ter clamado. E eu já tinha desistido de comprar a lente. Falei: "Não vai dar". E é o valor caro pra dá pra dá pra fazer coisa errada. E eu nunca tinha comentado com ninguém sobre o meu problema, por exemplo, no trabalho. Não comentar muito, sou de comentar muitos assuntos, até então. Eu entendi que eu precisava sim testemunhar sobre tal. E num café, num coffee break lá da empresa, eu comentei com colegas, amigo amigo é amigo, é colega. Comentei com 3 colegas. E um deles depois veio a se tornar meu amigo. Ouviu aquilo. Esse rapaz, ele é católico, pratica, né, católico praticante. E ele chegou pra mim no dia seguinte e falou: "Ah, mano, mas pô, vai desistir".
Não, ele fica tranquilo. Mas eu não comentei em nenhum momento valores. Faltava, tá? Quanto eu tinha arrecadado. Não comentei nada disso. Só comentei que eu precisava de palestra, não estava enxergando bem. Eles até me zoavam que eu ficava perto do computador para ler. O óculos já não fazia muito efeito. E certo dia, eu tô sentado na minha mesa, sentava na primeira mesa do corredor, salão, era um salão a empresa. Ele passa pela minha mesa, ele estava cara embaixo, joga papel amassado, papel ofício branco amassado, todo grampeado na minha mesa. Eu olhei aquilo, a gente falava muito sobre Vasco, né, fala até hoje sobre Vasco. Ele joga esse papel na minha mesa, eu olho pra ele assim, e ele só faz assim com a mão. Não entendi nada. Só que naquele dia eu tinha orado diferente de manhã. Eu falei: "Senhor, não é possível, eu não vou conseguir comprar a lente que vai me trazer enxergar". Poucas horas depois, Deus me fez entender, virar confiante. Quando eu abro aquela folha da grampeada, tem os exatos, nada mais, nada menos. Fiquei me perguntando por muito tempo, o salário na empresa não era tão, principalmente o dele, eu acho que não era tão alto assim. Com os descontos, eu tendo a imaginar, pode ter, eu recusei na primeira, senão não pode, como é que eu vou aceitar uma quantia dessa? Mas depois eu entendi o verdadeiro sentido é esperar confiante. Somos pessoas, tem problemas, mas também somos fontes de bênção para os outros. Naquele momento, Fábio foi a minha fonte de bênção. Foi não, ele é. E dali eu comprei a primeira lente. E ele sempre será a fonte de bênção na minha vida. Tenho como ter a Bíblia, enxergar de uma maneira melhor, ter uma qualidade de vida, porque Deus o usou. Eu aprendi o Salmo 40 com outro salmo dentro da minha. Abra sua Bíblia, Salmo 37. O que são problemas? O que é o mar de lama? Quem traz o mar de lama para a nossa vida? Responda. É a iniquidade, são os malfeitores. Quando a gente olha malfeitores, a gente logo pensa em detectar pessoas, mas não necessariamente são pessoas. Sim, problemas. Depressão, falta de dinheiro, falta de perspectiva, falta de objetivo, de planejamento. O que é a iniquidade? É o mal. Então, naquele momento da minha vida, eu entendi que o Salmo 40 também se explica no Salmo 30. E Jesus, no Sermão da Montanha, coloca a cereja do bolo, a explicação. Leia comigo. 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem.
Confia no Senhor e, se for preciso, joga um maço de papel ofício na mesa do teu colega de trabalho e faz o bem, compra aquilo que ele está precisando. Se for preciso, faz um tricô de neném, dê de presente para as pessoas que precisam. Se for preciso, planeja um bazar dentro da igreja. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não só vai te tirar do mar de lama e te firmar numa rocha, mas Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O 5. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece esse versículo. Mas será que a gente pratica ele dentro do contexto bíblico? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não é esperar em mim, Renan, que estou aqui falando, mas esperar nele, no Senhor Deus Altíssimo. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em caminho, por causa do que leva a cabo e os seus maus desígnios. Não fica olhando essas pessoas que estão bem de vida, com dinheiro, com prosperidade. Será que elas são bênçãos do Senhor? Versículo 8. Olha como é difícil. Deixa a ira. Quando você está com problema, a primeira coisa que você... abandona o furor. Aí, Rock, pra gente, não te impaciente. Tenha paciência. A gente que, não sei se é de sangue nosso, mas a gente tem uma ansiedade absurda. Mas aqui é, não te impaciente, seja calmo. Certamente isso acabará mal, se for impaciente. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá mais o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Aí vem o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, estarão na abundância. Para você, problema grave. É grave para mim, é grave. Quanto mais você talvez você possa ter para mim dinheiro, estável, mas muitas pessoas esquecem quando são perguntadas o que elas desejam. Falar assim. Mas eu não estou falando da paz que esse mundo vai trazer. Não estou falando da paz, não ter violência. Isso sempre vai ter, até que volte. É viver em paz consigo. Ter a paz de espírito. Vai colocar a cabeça, fazer você ir. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na ânsia da paz. Sono tranquilo, coração sem ansiedade, momento de tranquilidade, tendo dinheiro ou não.
tendo estabilidade ou não. Jesus diz assim no versículo 5 de Mateus: Bem-aventurados os que herdarão a salmista, terão abundância. Eu entendi que o Salmo 40 é simplesmente eu depositar toda a fé que há. Salmo 37 me entrega o teu caminho. Seja manso. Vai resolver. Vai te tirar do mar de lama. No final de tudo, Renan, entenda. No final de tudo, não é só o dinheiro que vai cair na mesa do seu trabalho. Só a lente que você vai comprar. Não é só a amizade que você vai constituir com esse cara. Você vai poder tirar essa angústia. Vai poder dormir. Essa manhã eu quis trazer para você uma reflexão do que Salmo. Nós simplesmente fizemos um estudo que eu pelo menos estou acostumado a tentar fazer para resolver os meus problemas, meus momentos de impaciência. Meu desejo e a minha oração é daqui com a certeza de que nós temos um Deus perante todos nós. Ouve. Tá? Sabemos que o Senhor é o Deus eterno, princípio e o fim. Sabemos de tudo. Sabemos que o Senhor é o Deus criador, Deus maior, não há tamanho. Mas sabe, Senhor, nesse momento não queria te enxergar apenas como esse grande que tu és. Queria te enxergar agora como Deus próximo. Não é um Deus distante. É um Deus que está sentado do nosso lado, se inclina como um pai amoroso para ouvir todas as minhas orações, as minhas reclamações, meus pedidos, as minhas necessidades. Quero te enxergar assim, próximo. Um Deus que age. Deus que toma a minha vida. Controle. Deus que tem a capacidade de controlar. Eu preciso para o meu bem-estar. Quero te enxergar assim, esse Deus amoroso e maravilhoso. Deus que muitas vezes me tira da tremendal de lama. Quando os meus pés estão presos no pântano, o Senhor vai lá e me tira e me fica uma rocha firme. Quero te enxergar assim. O Davi te enxergava. O Abraão te enxergava. O próprio Cristo te enxergava. Esse Deus maravilhoso se inclina perante nós. Ouve nosso pedido. Estamos precisando, Senhor. Estamos precisando da Tua presença. E no final de tudo, te suplico, Senhor. No final de tudo, põe o hino de louvor em nossas bocas, para que possamos clamar e exaltar o Teu nome.
possa ser de forma natural, com amor, com muito carinho, muita paixão. Queremos ser apaixonados por Ti. Por favor, Senhor, nos torne mansos, para que possamos ter em abundância paz em nossos corações. Fique conosco. Leve a casa agora na santa segurança que o Senhor para aqui. Perdoe os nossos pecados. Peço, te agradeço, mérito nenhum nosso, mas o mérito tudo.